pessoal, boa noite. Eu sou o Reinaldo Bechler, eu sou historiador e com muita alegria eu estou aqui hoje para gravar essa aula para vocês do curso de EAD do Mohan sobre história da hanseníase. Queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite a Paula, ao Arthur, a todos os amigos, aos grandes amigos que eu tenho do Mohan, que me convidaram para poder gravar essa aula. Agradeço antes de mais nada, pelo convite e vou fazer o meu melhor aqui para a gente poder ter uma discussão legal, poder interagir também legal. Queria dizer, antes de mais nada, que essa aula é um piloto, digamos, mas que eu estou à disposição de todos vocês que estão fazendo esse curso de EAD, uma iniciativa super legal do Mohan. Já aproveito a oportunidade para também parabenizar a todos do Mohan por isso, E vamos lá, vamos direto ao ponto. Estou super animado aqui, queria dizer que eu conto, que vocês podem contar comigo também para que eu puder ajudar no processo da formação de vocês, não só nessa aula, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar, seguindo o cronograma que foi passado, para a gente falar de alguns temas. Então, eu vou elencá-los aqui e a gente vai tratar deles ao longo desses 15 minutinhos, tá bom? O primeiro tema vai ser um breve histórico da hanseníase no mundo. Depois a gente vai falar sobre um breve histórico da hanseníase no Brasil até o Código Sanitário, do começo do século XX, mais especificamente 1923. O terceiro tópico vai ser o Código Sanitário, de 1923, e a introdução do isolamento compulsório. O quarto, o Decreto 968 de 1962, que rompe com a política de isolamento, pelo menos enquanto legislação, Nós vamos falar um pouco sobre isso. O quinto tópico vai ser as transferências para os dispensários. O sexto, início da poliquimioterapia no Brasil. O sétimo tópico vai ser a eliminação da hanseníase até o ano 2000. O oitavo tópico, as estratégias de eliminação da hanseníase pela OMS e pelo Ministério da Saúde, de 2000 a 2010. Como vocês estão percebendo, é muita coisa para falar em 15 minutos. Então, evidentemente que eu vou reduzir aqui um pouquinho, não vai dar para a gente abordar com toda a densidade que os tópicos necessitam, Mas nós vamos tentar instigar um pouco a discussão. Acho que a nossa função aqui é mesmo não de acabar com esses assuntos que são muito densos e são 8 temas em 15 minutos, não vai dar para a gente acabar tudo. Mas vamos lá, vamos abordá-los de uma forma para que a gente possa ter pelo menos um panorama deles. Então, assim, falando do tópico 1, um breve histórico da hanseníase no mundo. Acho que todo mundo já deve ter escutado, já deve ter visto, todo mundo que faz parte desse mundo da hanseníase, já escutou várias versões sobre a origem da hanseníase ou da lepra. Eu gostaria de começar, antes disso, fazendo uma ressalva aqui sobre essa discussão de lepra e hanseníase, que já é muito visitada, todo mundo já tem histórias para poder contar dessa discussão, dessa querela. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco disso aqui, porque nós, historiadores, temos uma licença, inclusive legal, para utilizar o termo lepra, apesar de todo o estigma que o termo carrega, mas a lei nos outorga a oportunidade de utilizar o termo lepra quando nós nos referirmos ao período histórico anterior ao surgimento do termo hanseníase, Foi na década de 1970. Então, quando nós estamos falando de um período histórico anterior a esse, a gente pode usar o termo lepra. Não é nenhum demérito, não é nenhum tipo de preconceito, nem nada. Mas é uma questão profissional de nós historiadores. Nós estamos falando de uma época histórica específica. Então, quando a gente fala em história da lepra no mundo, a gente tem várias versões científicas que apontam que o nascimento, os primeiros casos de lepra foram surgidos na Ásia, outras fontes, outros historiadores que afirmam que foi na Ásia, outros já afirmam que foi na Europa. Então não há um consenso, digamos, do ponto de vista técnico, histórico, não há um consenso sobre onde nasceu a lepra, ou a hanseníase, como a gente queira falar. Então, assim,
o que é importante, acho que o importante para a gente focar aqui hoje nessa discussão é falar sobre a hanseníase no que a gente chama de época moderna, né? Assim, que a gente tem vários relatos da hanseníase na época antiga, talvez a doença que a gente tem relatos históricos mais consistentes na época antiga, né? A gente tem, inclusive, um livro do Antigo Testamento totalmente dedicado à lepra, o livro do Levítico, do Antigo Testamento. Então, a gente tem toda uma discussão histórica desses período da antiguidade, depois o período medieval, especialmente a gente vai ter muita coisa interessante sobre essa história, né? Onde começa a vinculação mais direta com as instituições religiosas, mais especificamente a Igreja Católica. E essa vinculação da Igreja Católica vai impactar muito da relação que se construiu do ponto de vista histórico, cultural e político no século XIX e no século XX, que eu acho que é onde a gente vai se focar mais aqui, né? Então, ao longo desses 19 séculos, desde a Antiguidade, 20 séculos, né? Desde a Antiguidade, um século antes de Cristo, até o século XIX, nosso século XIX, a lepra, a hanseníase, era um problema que era de cunho social, puramente social, que era tratado como uma questão de caridade, onde as instituições religiosas tinham um caráter fundamental nisso. O século XIX, especificamente o final do século XIX, vai mudar esse quadro. No final do século XIX, a hanseníase vai deixar de ser um problema ligado exclusivamente à religião e vai passar a ser um problema de saúde pública, um problema político. E quando que vai se dar isso? Na primeira Conferência Internacional de Lepra, que vai acontecer em Berlim, na Alemanha, no ano de 1897. Ali, em Berlim, a lepra, a hanseníase, deixou de ser um problema ligado à caridade, ligado a essas questões deixou de ter essa vinculação religiosa e passou a ser tratado como política pública. E isso é super importante para a gente pensar que essa política pública, nascida na primeira Conferência de Lepra de Berlim, em 1997, autorizou o Estado, deu ao Estado o poder, e mais do que o poder, o direito de dizer quem vive em sociedade e quem precisa ser isolado. A hanseníase foi o primeiro objeto, a primeira doença, a primeira condição humana que deu ao Estado esse direito de falar, você fica livre, você fica isolado. Né? Então, essa conferência de lepra de 1897 em Berlim teve como principal resultado isso. O Estado passou a ter esse caráter, esse poder de falar quem vivia e quem não vivia em sociedade. Ao longo do século XX, vários países se apropriaram dessa proposta. O Brasil foi um deles. Especialmente as 2 primeiras décadas do século XX, a gente vai ver discussões políticas e culturais homéricas nos meios sociais, políticos, culturais, jornais, as autoridades, para entender qual seria a postura do Brasil frente a essa recomendação que veio da Conferência de Berlim. Então, essa discussão toda introduz o que a gente vai entender como esse tópico 3 aqui que a gente tem, que é o Código Sanitário de 1923, que vai regulamentar, digamos, a forma com que o Brasil iria aplicar essas recomendações da Conferência Internacional de Lepra de 1897. Basicamente, resumidamente, em poucas palavras, é isso. E qual era o principal norte desse Código Sanitário? Em pouquíssimas palavras, tá, gente? Mais uma vez, que o Estado tinha o dever de isolar em instituições puramente estatais, com responsabilidade dele, Estado, isolar os portadores de hanseníase. Por quê? Especialmente porque na Conferência de Lepra de Berlim, em 1897, isso já estava claro. Não existia sequer a perspectiva de médio prazo
de uma solução clínica para a hanseníase. Nós estamos falando do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Lembrando que uma solução clínica para a hanseníase veio aparecer enquanto possibilidade na década de 1940, com a sulfona, mas enquanto realidade mesmo na década de 1970, 1980, com a poliquimioterapia. Então, nesse período aqui, final do século XIX, não havia sequer a esperança. Então, se não há o que fazer do ponto de vista clínico, que pelo menos a gente faça do ponto de vista social. Isolamos essas pessoas e, entre aspas, estancamos o problema. Ok. O isolamento aconteceu no Brasil. O Brasil teve dezenas de instituições, de leprosários, de asilos colônia. O nome variou bastante, né, também. Dezenas. Elas variaram muito enquanto constituição técnica, elas variavam muito enquanto contingente de pessoas que cabiam lá dentro. Tinha instituições como a colônia Santa Isabel, em Minas, que tinha 2.000, 3.000 pessoas, e tinha outras instituições com caráter bem menor, bem mais enxuto. E, então, esses leprosários acabaram se tornando um microcosmo social. Ali se desenvolveram relações sociais super complexas e o Estado passou a construir uma bolha social mesmo ali dentro. O isolamento ceifou a vida social de muitas famílias, separou muitas famílias, e a gente vai ver até o final da década de 60, quando houve a lei que acabou com esse isolamento, esse drama acontecer. Essa lei de 60, de 62 especificamente, esse decreto 968, é importante dizer que ele foi apenas uma lei, como a gente está cansado de saber aqui no Brasil, uma coisa é a lei, outra coisa é a prática. A lei previu que o isolamento deveria acabar em 1962, mas na prática a gente viu esse isolamento acontecer pelo menos até o final da década de 70, começo da década de 80, né, como as leis acontecem aqui no país. O isolamento, a gente sabe, trouxe muitas consequências negativas, mas existem estudos que mostram que o isolamento não foi apenas um negativo, e as pessoas viveram lá dentro, construíram relações que acabavam se tornando positivas, as pessoas ficavam lá dentro, entre pares, etc. Depois houve essa transferência para os dispensários, que foi um outro período complexo que não se sabia direito qual a função dessa instituição dos dispensários, que essas pessoas saíram do isolamento e a reintegração delas na sociedade foi um problema muito complexo que até hoje não foi solucionado, né? E o início da poliquimioterapia na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, veio transformar ainda mais esse processo, veio trazer novos elementos para ele, já que a partir desse período, tecnicamente, a gente pode falar em uma cura para a hanseníase, um tratamento eficaz para a hanseníase. Foi quando, inclusive, a mudança do nome aconteceu, né, na década de 1970, com a participação do nosso saudoso Bacurau, que teve um importante papel nesse processo, etc. Nesse período surgiu essa esperança da eliminação, né? Então esse tópico que foi falado aqui da eliminação da hanseníase até o ano 2000 passa por aí, que quando surgiu essa esperança da poliquimioterapia, se pensava que até o ano 2000 estaríamos livres da hanseníase, o que a gente está vendo que infelizmente não aconteceu. E aí a gente tem o desenvolvimento de estratégias de eliminação entre os anos 2000 e 2010, que a gente está vendo um pouco desse reflexo até hoje, né, que se traçou metas um pouco difíceis do ponto de vista técnico de serem alcançadas, especialmente porque as metas foram traçadas puramente do ponto de vista epidemiológico, na minha opinião, né? Então, a simples redução epidemiológica dos casos significaria a eliminação da hanseníase. A gente sabe que o problema é muito mais complexo, né? Então é isso, eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, queria ressaltar mais uma vez, como eu frisei no começo, de que estou à disposição de todos vocês, é muito tema para pouco tempo, né, mas eu espero que tenha ficado claro algumas questões do ponto de vista histórico, especialmente que a hanseníase é um problema secular e que ainda vai persistir por muito tempo do ponto de vista histórico. A gente precisa entendê-lo em sua complexidade e agir, né, para que a gente
modifique esses cenários que foram historicamente construídos. Tem muito trabalho pela frente. Eu antes de mais nada parabenizo a iniciativa do Mohan por enfrentar isso de frente e me coloco à disposição de todos vocês para o que eu puder ajudar. Queria que vocês contassem comigo mesmo de coração. Um grande abraço para todo mundo e a gente vai a partir de agora começar a manter contatos aí, tá bom? Um grande abraço, até mais!